Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 28, nós finalizamos a nossa série, né? Subimos o último degrau. Tinha irmãos que estavam querendo subir rápido no último degrau, e o último degrau nós falamos domingo passado sobre o amor fraternal e o amor ágape, e o amor sacrificial, que é o amor de Deus, e nós concluímos. Mas hoje, nessa manhã, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Tudo que foi falado aqui foi uma construção, né? Na mensagem de oferta foi falado que as coisas dessa terra, elas podem se abalar, a economia pode ir para cima, pode ir para baixo, nada é seguro, nada do que você coloca a sua confiança nas coisas aqui da terra, você tem plena certeza de confiança. Não, a única confiança é se você estiver em um reino inabalável, e hoje eu quero falar sobre um reino inabalável, e você que nasceu de novo, você faz parte de um reino que é inabalável. As coisas externas podem se corromper, mas o teu interior, onde habita o Espírito Santo, que é o governo desse reino, jamais será corruptível, ou jamais vai ser abalado, amém? Porque as coisas de Deus são inabaláveis. Glória a Deus, aleluia. Já comecei a pregar quase aqui. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele cuja a voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar. E aqui é o Senhor que está falando, diga: é o Senhor que faz abalar as coisas. E ele diz assim: farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. O propósito de Deus aqui, irmãos, é remover aquilo que é abalado. E ele continua dizendo: como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é... O que é o nosso Deus? Ele é fogo, e fogo consumidor. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, pelo privilégio que estamos aqui, Pai querido, porque, Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Eu quero declarar nessa manhã, Pai querido, uma palavra de vida. Eu quero declarar nessa manhã, Pai querido, que o Teu Espírito, Pai querido, comece a se mover aqui no nosso meio, que os rios de água viva começam a fluir aqui. Eu declaro agora, toda mente seja levado cativa à obediência de Cristo. Eu quero declarar que nesse ambiente agora, durante a palavra, não vai haver distração, Pai, mas os nossos corações vão estar abertos para receber essa palavra, e essa palavra é a palavra de Deus, é a palavra de vida e vida eterna. Pai querido, nos conduz aqui, Pai querido, e obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nessa manhã, e tudo que o Senhor irá fazer ainda. Nós te damos honra e glória no precioso nome de Jesus, amém, aleluia. Diga bem forte: eu pertenço a um reino inabalável. Diga para o seu irmão do lado: você pertence a um reino, e esse reino é inabalável. Todos nós, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em um reino inabalável. Mas a pergunta é: por que
que nós passamos muitas das vezes por abalos. Eu vou dizer para você, irmãos, essa semana foi uma semana bem desafiadora para mim. Eu não sei se você teve uma semana boa, minha semana foi maravilhosa, mas não foi da forma que eu esperava. Foi uma semana cheias de aventura, cheias de surpresa. Não sei se você viveu uma semana talvez tranquila, mas a minha semana, irmão, foi aquela semana, sabe aquela semana que você fala assim, semana abençoada. Quando eu esperava uma coisa boa, parece que vinha uma notícia pior. Eu falo, meu Deus do céu, era uma coisa aqui, era uma coisa ali, mas tudo isso faz parte de um reino inabalável. Mas se você consegue e entende que quando você nasceu de novo, Deus te colocou em um reino inabalável, essas coisas não podem nos abalar. Deus simplesmente quer remover de nós toda a nossa confiança e a nossa expectativa nas coisas que são abaláveis. Aleluia! Glória a Deus. Eu preciso um pouquinho de retorno aqui, se puder colocar o fundinho para mim. Interessante que Hebreus, o capítulo 12, versículo 26, vai falar de um fogo consumidor. Deus é fogo e fogo consumidor. E tem muitos que usam para esse versículo aqui para trazer agora condenação para a igreja. Olha, cuidado, porque Deus é fogo e fogo consumidor. Eu vou dizer uma coisa para você. O fogo, ele serve somente para revelar a natureza. Somente para revelar onde está a minha e a sua confiança. Porque a Bíblia diz que o que é removido é quando nós edificamos algo que se chama palha. Palha é removido, madeira ela queima no fogo, feno queima no fogo, mas a pedra preciosa, ela eleva o valor, porque o fogo purifica aquilo que tem valor. Quando nós passamos momentos difíceis na nossa vida, Deus muitas vezes permite para que nós possamos ser provados. E essa prova das coisas que nós passamos, que sai fora do nosso controle, serve para uma coisa, serve para testar aonde está colocado a nossa confiança. Aleluia. Diga por mão do lado, diga, esse problema é para revelar aonde os nossos pés estão firmados. Aleluia. E feno, aqui feno, palha, ele representa uma coisa, simboliza obras produzidas pelo esforço humano. Tudo que eu faço desconectado da dependência de Deus, eu estou fazendo uma obra, mas essa obra é uma obra o quê? É uma obra confiada em Deus ou é uma obra confiada em mim mesmo? Porque se é confiada em mim mesmo, isso pode ser abalado. E é interessante que a Bíblia é muito clara, porque o fogo, ele não destrói o ouro, ele não destrói a prata, ele não destrói, o que ele faz? Ele apenas purifica. E é interessante que a Bíblia diz que é Deus que faz abalar os céus e a terra. Diga para a pessoa do lado, diga, é Deus. Porque ele disse mais uma vez, eu vou abalar os céus, e o que Deus vai abalar? A terra. Mas para comigo aqui, pera aí pastor, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é inabalável. Sim, quando nós falamos de céu, existe 3 céus. Diga 3 céus. O primeiro céu que você vê é esse céu azul, bonito, que Deus criou para você desfrutar das estrelas, do sol, de tudo isso. Isso é o primeiro céu. Existe o segundo céu, que são os ares, que são as regiões celestes. Esse é o lugar que os demônios estão. É por isso, é interessante que é nesse lugar que habita demônios. É por isso que a Bíblia diz e fala de príncipes da potestade do ar. Os príncipes da potestade do ar, eles estão acima, mas não é no terceiro céu, porque existe o céu que você vê, existe um céu onde estão os principados e potestades, e existe o terceiro céu onde é inabalável, que é onde está o trono de Deus. E Deus disse que vai abalar céu e terra, mas não é o terceiro céu, porque o terceiro céu nunca vai ser
abalado, porque o terceiro céu está o governo de Deus, está o Senhor assentado num trono, mas o que Deus quer abalar é o céu onde tem principados e potestades. Ali Ele vai destronar principado e potestade, ali Ele vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito, para trabalhar para você e trazer para você o que Deus precisa trazer. A terra pode ser abalada, o segundo céu pode ser abalado, mas o terceiro céu, de onde nós pertencemos, ele é inabalável. Aleluia, glória a Deus. E interessante que no versículo 27 vai dizer o propósito desse abalo, porque Deus diz: eu vou abalar os céus e eu vou abalar a terra. Qual é o propósito? Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Diga: só vai permanecer aquilo que é inabalável. Sabe numa coisa, muitas vezes a sua vida está sendo mexida, está sendo trabalhada, que Deus quer tirar é tudo aquilo que é abalado, para que aquilo que é permanente possa manter. As coisas abaláveis são aquelas que são feitas pelos homens. Tudo que Deus faz é inabalável. Quando algo é feito pelo homem segundo a sua força, segundo o seu entendimento próprio, isto está sujeito a ser abalado. Isso demonstra um homem e uma mulher que caminha pelo conhecimento do bem e do mal. O dia que o homem decidiu caminhar pelo conhecimento do certo e do errado, ele se desconectou da árvore da vida. O propósito de Deus para que você possa caminhar em um reino inabalável é você primeiramente não caminhar pelaquilo que é certo, pelaquilo que é errado, mas é você caminhar por um princípio de vida. E qual é o princípio de vida? É caminhar no Espírito, porque a árvore da vida é alguém que decide não caminhar na lógica: eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer aquilo porque isso aqui pode dar errado, isso aqui pode ser abalável. Mas quando você caminha pelo Espírito, as coisas que Deus vai fazer na sua vida vão ser coisas inabaláveis. Aleluia! Diga assim: o alvo de Deus é que as coisas que são inabaláveis permaneçam. Isso vai permanecer. Isso vai permanecer. Quantas coisas são inabaláveis? É interessante. Nós passamos por problemas, irmãos. Tem pessoas que passam problemas na área financeira, sim ou não? Tem pessoas que passam problema na área familiar. Tem pessoas que passam problema na saúde. Tem pessoas que passam problema em outras áreas. Mas a pergunta para mim e para você é: qual é a base que nós estamos edificando a nossa casa? Qual é a base que nós estamos edificando o casamento? Qual é a base que nós estamos administrando as nossas finanças? Qual é a base que nós estamos administrando? Porque se a base for sólida, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, mas se o fundamento que eu estou edificando, ele for sólido, tudo vai ficar inabalável, porque o reino que eu faço parte é um reino inabalável. Paulo vai dizer: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior, o homem interior, se renova a cada dia. Há renovo para quem caminha num reino inabalável. Então as minhas finanças, o meu casamento, o meu agir tem que ser de alguém que se submete a um governo inabalável, que é o reino de Deus. Amém? É interessante que os abalos, eles têm um propósito. Diga: revelar o fundamento. Olha para a pessoa do lado e diga: aonde você tem edificado? Aonde você tem construído? Hebreus capítulo 12, versículo 28. É interessante que vai dizer algo. Coloca Hebreus 12 e 28 para mim. Os abalos revelam a nossa dependência por Deus. Se nós quisermos viver em um reino inabalável, a nossa confiança
tem que estar 100%. A nossa dependência é 100% no Senhor. E diz assim: por isso recebemos nós um reino. Que reino que nós recebemos? Retenhamos. Aqui eu vou entrar. Você entrou num reino inabalável, o que você tem que reter? Porque somente pela graça que nós podemos servir e agradar a Deus em um reino inabalável. Você não tem como servir a Deus, ou você não tem como agradar a Deus, se você não entender que você faz parte de um reino inabalável e que você tem que reter a graça, e é através dessa graça que você vai servir a Deus de um modo agradável. É a graça que me leva a sentir reverência e temor a Deus. É a graça que me faz temer a Deus. E temer a Deus, irmãos, aqui não é ter medo de Deus, porque nós não estamos no Monte Sinai. Eu vou falar sobre o Monte Sinai e o Monte Zion, Sião. Nós não estamos no Monte Sinai, porque o Monte Sinai levava a ter medo, levava a servir a Deus por medo. Não, você faz parte de um reino inabalável, que você foi tirado de um lugar e transportado para um outro lugar. É interessante que é essa graça que me faz eu sentir essa reverência. E é interessante que é a revelação da graça e do perdão de Deus que vai me fazer eu produzir o verdadeiro temor. A Bíblia diz em Salmos 130, versículo 3 e 4, assim: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Sabe o que o salmista está falando? Se o Senhor olhar para você e achar iniquidade em você, quem vai conseguir ficar de pé diante da santidade de Deus? Quem vai conseguir se relacionar com esse Deus? Se Deus não tiver graça sobre a sua vida, quem vai conseguir? Ele diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está contigo está perdão. Perdão é para quem não merece. Contigo está o perdão para que diga, o que me faz temer, e não é ter medo, é entender o quanto que eu fui perdoado. Ah, pastor, você prega a graça, né? O povo aí, a graça é a licença para pecar, a graça é a licença para fazer tudo. Não, se eu te falar que você tem um pai que te ama tanto, que tem prazer em você, que quer o seu melhor, você vai querer quebrar tudo dentro da casa do pai? Você vai querer abusar desse pai? Um pai que demonstra tanto amor, tanta bondade. Se você tem uma esposa que te ama tanto, uma mulher fiel, e todos os dias aquela mulher, você olha e fala, você fala: meu Deus, que mulher maravilhosa que Deus me deu. Você fala assim: não, eu vou trair ela porque ela é maravilhosa. É isso. Porque o conceito aí fora é que quando nós pregamos graça, as pessoas vão sair pecando. Eu não acho que não é assim. Agora, quando nós pregamos lei, a força do pecado é, oh meu Deus. E é interessante que temer a Deus, aqui a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. E temer a Deus é ter consciência da presença dEle todos os dias. Temer a Deus é você levantar e falar: Deus é comigo, o Espírito Santo habita em mim, eu faço parte de um reino inabalável. Eu vou sair trabalhar, eu vou sair no meu dia, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar nesse dia e vai me dar graça e favor imerecido para mim vencer esse dia de hoje, porque eu sou mais do que vencedor, porque Ele me amou. É alguém que não caminha por medo, é alguém que não caminha condenado. E o interessante é que o escritor aos Hebreus vai apresentar dois montes aqui. Ele vai apresentar um monte que é abalável e o outro que é inabalável. O conceito aqui, irmãos, de abalo é simplesmente para trazer uma aplicação sobre o Monte Sinai, que representa a lei, e o Monte Sião, que representa a graça. O segredo da tua vitória e da minha vitória nesse ano de 2026, diga assim, é permanecer. Diga, irmãos, permanece.
A Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Diga, o segredo é permanecer. Vamos para o texto aqui. Hebreus 12, 18 e 21. Diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo. Diga, eu não cheguei no fogo. É o que o escritor dos Hebreus está dizendo. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos os que ouviam suplicavam que não se lhe falasse mais. Que palavras são essas? Olha só esse texto é rico aqui, querido. Eles ouviam, mas eles não queriam ouvir aquilo que estava falando mais, pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível, um espetáculo horrível, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Essa é a descrição do Monte Sinai. Monte Sinai significa cheio de espinho. Eu não sei se você sabe, mas a origem do espinho, quando você olha a primeira menção na Bíblia, a primeira menção determina tudo o seu segmento. A primeira vez que a Bíblia menciona sobre espinho foi quando o homem desobedeceu a Deus. Quando o homem desobedeceu, a consequência da maldição foi que a terra agora gerasse espinhos. E eu vou te falar uma coisa: aonde há espinho não nasce nada. Aonde há espinho se torna infrutífero. Quem faz parte do Monte Sinai se torna infrutífero, porque a consequência do pecado do homem foi espinho. O que Jesus levou em sua cabeça foi uma coroa porque representa a maldição. O homem decidiu se alimentar do certo e do errado, da árvore do conhecimento do mal, e declarou de independência da árvore da vida. E aqui no Monte Sinai agora Deus está trazendo para Moisés: ok, vamos fazer um teste se vocês dão conta de viver pelo certo e pelo errado. Aqui está a minha lei, aqui está o meu padrão, aqui está a forma que eu quero que vocês vivam. E o povo diz: Moisés, pode ir, vai lá, pergunta tudo para Deus, o que Deus quer, e nós vamos fazer. Antes de Moisés descer do monte, eles já estavam adorando um outro Deus, eles já estavam se prostituindo, eles já estavam fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque a lei não veio para ser obedecida. A lei veio para revelar o quão pecador e transgressor nós éramos, para chegar ao fim do ser humano e ter uma oportunidade de uma nova vida. E tem gente que vive na base da lei e prega a lei e coloca a lei no povo e desce lei no povo. Você tem que ver. A lei é o lugar do Monte Sinai. Mas existe um espetáculo lá, interessante. Existe um espetáculo nesse Monte Sinai. Não há nada de errado com a lei, irmãos. Eu não estou pregando contra a lei, porque a lei é santa. A lei é o padrão de Deus. A lei, ela é a medida correta da pureza, da santidade de Deus. Mas o homem foi vendido ao pecado, se contaminou com o pecado. Não tem como obedecer a Deus pela lei. E é por isso que Deus deu a lei. Paulo diz: a lei é boa, é santa, mas a lei mostrou para mim o quão miserável homem que sou. E quem vai me livrar do poder que existe através do pecado? Mas ele diz: graças a Deus. Romanos capítulo 8, ele vai começar uma nova história, que nós não vivemos mais segundo a lei, mas nós vivemos segundo a graça de Deus, porque a graça se manifestou na revelação de uma pessoa. Vamos lá para o monte. Meu Deus, esse horário não está me ajudando. Monte Sião. Não, Monte Sinai. Nós não chegamos no Sião ainda. Escuridão e trevas. O texto diz
que quando Deus dá a lei no topo do monte, o monte ardia em fogo. Escuta o que eu estou falando aqui agora. O monte ardia mas havia escuridão. Espera aí, fogo não traz luz? Mas a Bíblia diz que havia fogo, havia escuridão, e havia um terremoto, e havia temor. Porque a lei não nos leva a ter revelação de Cristo, a ver a clareza. Havia fogo, mas não havia luz. A revelação ela acontece quando você sai do monte Sinai e vai para o monte Sião. É quando você deixa de viver pela lei e começa a viver pela graça de Deus. Vamos para frente aqui. Interessante que nesse mesmo monte havia fogo, escuridão, trevas e tempestade. A lei não tem poder de revelar Cristo. A lei só revela o quão distante eu estou de Cristo. O propósito da lei não foi transformar o homem, foi reprovar o homem. Aquilo que é visto nesse monte é aquilo que Deus decidiu revelar, a verdadeira realidade do homem. É interessante que Jesus subiu no monte da transfiguração. Você conhece a passagem? A Bíblia diz que estava Moisés, que recebeu as tábuas do monte Sinai, da lei. Moisés, Elias representando todos os profetas e representando o favor e a graça de Deus, Jesus Cristo, que veio em verdade e graça, que João fala. E de repente a Bíblia diz que uma voz falou de uma nuvem luminosa. Eu não tenho tempo de abrir o versículo, mas a Bíblia falou de um monte. Aqui tem um monte, o monte Sinai, tem fogo, mas não tem luz que ilumina. Mas quando Jesus sobe, a graça sobe no monte, a Bíblia diz que através desse monte, quando Pedro olha e vê Moisés, ele se encanta com Moisés, ele se encanta com Elias, e eu não sei se ele se encantou muito com Jesus, porque Jesus estava com ele, mas de repente Jesus começou a ficar iluminado, e uma luz iluminada falou a ele ouvir, porque a revelação só acontece quando nós mudamos de monte. E esse monte é o Sinai. Esse monte é o monte Sião. Aleluia, tem gente que está esperta comigo. Diga: aterrorizado e trêmulo. Como que Moisés estava? Recebendo algo de Deus, irmão, com medo. Aterrorizado. Quando alguém vive na lei, ele vive como? Aterrorizado. Meu Deus, as coisas estão acontecendo para mim. Eu acho que eu não orei o suficiente. Eu acho que foi aquilo que eu fiz. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu devia ter feito errado. Eu tomei uma decisão errada. Mas aquilo, eu tenho certeza que foi aquilo. Meu Deus, eu vou chegar na hora agora na igreja. Meu Deus, eu acabei de brigar com a minha esposa. Chutei o cachorro. Será que Deus vai me ouvir? Eu não tenho nem fé para orar, nem para coisar. Essa é uma pessoa que vive no monte Sinai. Quem que é que vive no Monte Sinai? Vive toda a vida com medo. Não está acontecendo por causa disso. Eu sabia que não devia fazer. Essa pessoa, ela vive preocupada, porque quando Deus trouxe a lei, quando Deus chega, agora Moisés sente com medo de Deus. Por quê? Porque Deus estava apresentando um manual de certo e errado para ele. É interessante que a palavra diz que Moisés estava aterrorizado. Interessante que Números, capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Diga: o homem mais manso. O homem mais manso da terra não conseguiu entrar na posse da promessa. Sabe por quê? A lei reprova o melhor de nós. A graça salva o pior de nós. Talvez você não entendeu.
a lei vai reprovar o mais excelente. Moisés é aquele que se irou no momento que Deus falou, fala a rocha, e ele bate na rocha. Deus fala, você não vai entrar, porque debaixo da lei não tem posse em Canaã, porque para entrar na posse tem que haver uma transição de governo, tem que sair Moisés, que representa a lei, e tem que entrar Yeshua, Josué, que representa a graça, Jesus. Só entra na posse de viver uma vida plena e abundante e fazer parte de um reino inabalável aqui é alguém que deixou o monte Sinai e já está no monte mais elevado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O monte Sião é o monte Zion, é o monte mais elevado, é onde os discípulos ceiaram com Jesus na última ceia, aonde foi o dia de Pentecoste. Meu Deus, eu tenho tanto para falar, porque é um lugar mais elevado. Aleluia, aleluia. Diga, a lei condena o melhor, mas a graça salva o pior. É por isso que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sou um pregador da graça, porque eu estou por cima, já não estou no Sinai, eu já estou em Sião. Aleluia. Irmãos, viver na lei é viver em temor o tempo todo, é viver em segurança, é uma vida terrível. Você não foi chamado, cristão, para viver uma vida atemorizada. É fogo, é terremoto, meu Deus, Deus está falando, meu Deus vai me matar, Deus vai fazer isso com meus filhos, meu Deus, algo ruim vai acontecer. É sempre um sentimento que algo ruim vai acontecer. Isso demonstra o lugar que você está, meu querido. Sai desse lugar. Esse não é o lugar para você viver, esse não é o lugar para você estar. A graça não é um lugar inferior, é um lugar superior. Deus se satisfez em toda a sua vontade em Cristo, na justiça de Cristo. Você jamais vai conseguir obedecer a Deus se não estiver em um reino inabalável, que o governo desse reino é o Espírito Santo, é Cristo em nós. Aleluia. Diga, eu estou bem com Deus por causa da justiça de Cristo. Diga, eu creio na justiça de Cristo e ela me garante diante de Deus. É por isso que Ele é nosso representante. Você precisa de um representante. Aleluia. O Sinai passou, irmãos. Olha, o texto diz assim, interessante que o texto vai dizer assim: nós não temos chegado a esse monte, mas há muitos ainda que vivem nesse monte. Sabe o que o escritor está dizendo? Vocês não chegaram nesse monte, mas hoje tem muitos que estão vivendo. É impressionante como muitas pessoas vivem relacionamentos em base da lei, base de troca. Se você fizer isso, eu faço isso. Se me der isso, eu dou isso. Se você quiser isso, irmãos, esse é um relacionamento terrível. O relacionamento que nós vivemos não é um relacionamento à base da lei. Ah, eu te falei para você não fazer isso, você fez, agora você fez isso. Isso é terrível, seu casamento vai entrar em derrota. Porque aonde tem amor, aonde tem favor, aonde tem graça, tem vida de Deus se manifestando. Aleluia. Você sabe que o diabo sempre vai usar a lei para te acusar. Deuteronômio 28. Se ouvires minha voz e me obedeceres, então todas essas bênçãos virão. Mas se me desobedecer, então todas essas maldições. O homem estava cheio de maldição, irmão. O homem da lei, ele não tem como ter bênção. Ele não tem como, é maldição. Por quê? Porque a lei foi dada para mostrar a impotência minha e sua. Então não viva pela lei. Diga para o irmão do lado, não viva pela lei, irmão. Vamos aqui um pouquinho agora. Você sabe que Pentecoste é a celebração da lei. O primeiro significado de Pentecoste é a celebração da entrega da lei. Mas na entrega da lei no Sinai, teve medo, teve terror, teve escuridão, teve fogo que não iluminou. E é interessante que o povo judeu hoje, quando eles celebram essa festa que é o Pentecoste,
Essa festa, ela é a festa do Velho Testamento, mas nós estamos no Monte Sião. O Monte Sião é um outro tipo de celebração. Quem celebra no Monte Sinai, celebra a entrega da lei. Interessante, mas é tão interessante que no Novo Testamento, o dia de Pentecoste, eles estavam em um monte, e esse monte é o Monte Sinai, é o lugar mais alto, é o lugar mais elevado. Estava 120 pessoas, e de repente veio do céu como um vento. Sabe o que estava dizendo? É Deus desejoso entrar naquele homem, naquela mulher que Ele tinha criado. É Deus querendo fazer parte da minha e da sua vida. E de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam, diga, assentados. Porque no Sinai eles estavam em pé, não podia tocar no monte. Se o animal chegasse perto, morria. Eles estavam todos de pé. Moisés diante de Deus, tremendo para receber as tábuas da lei. Aquela escuridão, todas de pé. Mas no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que estavam 120 pessoas sentados. Diga, no descanso. Porque hoje quem é filho não caminha mais no temor, no medo, está na obra consumada. Já entrou no descanso de Deus, porque sabe que a justiça de Deus foi satisfeita. E hoje o caminho em descanso. A vida de um reino inabalável é alguém que vive em plena consciência, em descanso. Eu descanso porque eu sei em quem tenho crido. O Senhor é poderoso, é Ele que vai cuidar de mim. Porque não é porque eu mereço, mas é pela obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário. Ele é perfeito e Ele me fez co-herdeiro com Ele nesse reino inabalável. No Pentecoste veio o Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas 5,18: mas se sois guiado pelo Espírito, já não está debaixo. Diga, irmão, diga para o irmão, para de regras de conduta. Gálatas 5 está dizendo, você deve ser guiado pelo Espírito Santo, porque quem está no monte mais elevado, agora não é o certo ou o errado, agora existe uma natureza, uma vida que me guia. Paulo vai dizer isso, mas se sois guiado pelo Espírito, não está mais debaixo da lei. Pastor, mas a lei, pastor, os 10 mandamentos, o que Deus escreveu na tábua? Os 10 mandamentos. O que Moisés quebrou lá embaixo? Os 10 mandamentos. Aleluia. E depois Deus fala, agora você vai escrever com o seu dedo. Você que vai escrever agora a segunda tábua. Não vou escrever mais. O que aconteceu no primeiro Pentecoste? Entrega da lei. 3.000 pessoas morreram. Quando Moisés desce, está todo mundo adorando outro Deus. Diga, vai matando todo mundo, todos esses adúlteros, tudo isso aqui mata tudo. O que aconteceu no dia de Pentecoste, quando eles desceram do lugar mais elevado? Eles desceram, esses homens estão embriagados. Esses homens estão como embriagados. E de repente Pedro, na ousadia do Espírito, que havia recebido o Espírito Santo, ele começa a falar, não meus irmãos, nós não estamos embriagados, porque é muito cedo para estar embriagado. Essa é a promessa que foi prometida aos nossos pais. E ele começa a trazer a pregação toda ali. É a promessa que haveria um dia que Deus mudaria de residência. Deus não queria mais habitar dentro daquela arca. Eu vou falar da arca aqui. Sabe o que representava a arca? A arca tinha 3 coisas dentro, diga 3 coisas. O que tinha? As tábuas da lei, a vara e o maná. 3 coisas que mostram a desobediência do homem. O maná eles rejeitaram. Resistência à provisão de Deus. Chegou um tempo no deserto que eles falaram, estamos cansados de comer esse pão. Esse pão vil. Eles não sabiam que eles estavam comendo era de Cristo. Eles rejeitaram a provisão de Deus. Falaram assim, nós não queremos mais maná. A segunda coisa, eles rejeitaram a autoridade de Deus. A vara de Arão representa que Deus teve que mostrar que foi Deus que levantou Arão e teve que florescer aquela vara. E as tábuas da lei era a desobediência deles. Quando os querubins, a Bíblia diz que tinha 2 querubins, havia uma arca, escuta o que eu estou falando aqui, havia uma arca, e a Bíblia diz que nessa arca havia dentro o maná, que representa o homem rejeitou a provisão, havia a vara, o homem rejeitou a autoridade de Deus, e havia as tábuas da lei, o homem rejeitou a lei de Deus, e os querubins, que são 2 querubins, que são guardião da presença, guardião da santidade de Deus, da glória de Deus, 2 querubins unidos, eles olhavam para dentro da arca
arca, viam a rebelião do homem, viam o homem contra Deus, o homem todo, mas a Bíblia diz que uma vez por ano, e em cima havia um lugar que se chamava tampa do propiciatório, os querubins estavam acima da tampa do propiciatório, a arca, dentro da arca havia esses 3 objetos, e os querubins olhando para a miséria do homem, vamos falar assim. Mas uma vez por ano, a Bíblia diz que o sumo sacerdote pegava um sangue e derrubava naquela tampa da propiciação. E quando o querubim olhava, ele não conseguia enxergar o maná, ele não conseguia enxergar as tábuas da lei, não conseguia, ele só enxergava o sangue. E aonde ele enxerga o sangue, não tem como mais condenar. Oh meu Deus. Quando Deus olha para você, o que ele vê? Aleluia. Porque se era sangue de animal, ele só cobria. Mas um dia João Batista falou: ei, João Batista estava com uma mensagem dura, até ele ver o cordeiro. A mensagem de João Batista era dura: raça de víbora, cobra, vem aqui que eu vou te batizar. Você é serpente, porque ela te picou e você que recebeu o veneno dela no jardim, e você se tornou semelhante a essa serpente. Vem aqui, raça de víbora, que eu vou te batizar. Mas ele disse: mas vai vir um dia que vai batizar com o Espírito e com fogo. E de repente ele olha para o lado e ele fala: não, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele não tira o pecado, ele não cobre o pecado do mundo, ele arranca o pecado do mundo. Dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Para quem está em Sião. Mas para quem está em Sinai, toda a vida se sente culpado diante de Deus. Se o sangue de um animal valeria por um ano, o sangue de Jesus Cristo, ele é eterno. Não tem mais condenação que possa ficar, porque o sangue é maior. Quem dá valor é aquele que derramou o sangue é precioso. E eu aceito a obra da redenção. 3.000 almas morrem no Sinai. 3.000 são salvos no dia de Pentecoste, quando o monte é mudado, quando eles reconhecem a graça e o favor de Jesus. Meu Deus. Jesus, meu Deus, eu não tenho mais tempo. Gênesis capítulo 6, 3 vai dizer que a vida do homem se tornaria 120 anos. Na Bíblia tudo tem significativo. Olha para mim, diga 120 anos. Por que Deus resumiu? Porque o homem vivia 900 anos por causa do pecado. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim: eu vou reduzir, vai para 120 só. E é interessante que esse 120 demonstra o fim de uma vida. Sabe por quê? Porque Deus tem uma nova vida para mim e para você. Porque também, não sei se você sabe, mas estavam 120 reunidos no dia de Pentecoste. Fala o começo de uma nova vida. Tudo na Bíblia tem significativo. Fim de uma vida, começo de uma nova vida. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo Crônicas 5, 12 a 14, estava dizendo que quando eles trouxeram a Arca da Aliança e Salomão vai agora consagrar o templo, havia 120 sacerdotes que diziam: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia ou a sua graça dura para sempre. Mesmo num ambiente de lei, os sacerdotes começavam a cantar uma canção da graça. Ele vai dizer: porque a sua misericórdia ou a sua graça dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou finalizar como: venha para o monte Sião. Nós já vamos finalizar. Se coloca de pé, querido. Eu quero ler esse versículo aqui com a igreja. Eu vou te mostrar o lugar que você está. Não tenho tempo de finalizar, mas eu vou mostrar o lugar que você está. Olha o que diz aqui, Hebreus 12, 22 a 24. Olha o que diz ali: mas tende chegado ao monte. Aonde é o monte Sião? Cidade a Jerusalém, e a incontáveis hostes, e a universal assembleia. Próximo versículo: e a igreja dos... Para aí. Primogênito, diga, é só um. Diga, só um é primogênito. Eu tenho um primogênito, eu não tenho como ter dois primogênitos. Sim ou não? Qual que era a bênção para o primogênito na velha aliança?
herança dobrada. Mas é interessante que a Bíblia fala dos primogênitos. Eu achei que era só um. É por isso que Deus tem que fazer uma obra maravilhosa e te matar e te colocar no um. Escuta aqui, talvez você não entendeu isso aqui. A herança é para quem está no um. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, porque eu fui morto junto daquela cruz. Se com ele morremos, com ele nós ressuscitamos. Peraí, o evangelho é uma loucura, irmãos. Tem gente que fala: pastor, só falar sobre perdão de pecado. Irmão, existe um poder tão grande na obra do Calvário. Quando você olha para Jesus, quando você olha para os seus pecados perdoados, você vai entender: nenhuma condenação há, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Eu não olho para o que eu faço, eu não olho para os meus erros, eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Oh meu Deus. Espera aí, a lei sempre aponta para você: eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não tenho. A graça aponta: ele é bom, a fidelidade dele dura para sempre, ele é misericordioso, o sangue dele é puro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele me garante diante de Deus. Toda vez que você estiver apontando para você, você está no Sinai ainda. Mas quando você estiver olhando para Jesus, você mudou de monte. E que monte é esse, pastor? É aqui. Mas tende chegado ao monte? Eu te pergunto, Monte Sião, que diga cidade de Deus. Quem está nessa cidade de Deus? Diga anjos. Ali está dizendo a cidade de Deus, e há incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Diga, a igreja está lá. A igreja está lá, anjo está lá. Vamos lá. Anjo está, a igreja está dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova, e o sangue que fala coisas superiores. Irmãos, eu ia falar sobre tudo isso, eu vou falar domingo que vem. Diga, a cidade. Diga, tem anjos. Tem anjos. Diga, tem Deus. Tem os primogênitos que estão em Cristo. Que mais que tem? Tem um sangue que fala. Não ignore o sangue. Meu Deus do céu, o sangue fala. Tem alguém que é mediador de uma nova aliança. Quem é o mediador? A família está completa. E fala aos mas fala, o juiz também vai estar lá. O juiz vai estar lá. Sabe qual que é a função do juiz? Declarar duas coisas: ou é culpado, ou é justo. Sabe o que esse juiz está fazendo? Porque tem alguém ali que aspergiu sangue e nos comprou. O juiz está ali para dizer: ele é justo. Você é justo. Você foi justificado. Você foi justificado. Você foi justificado. Você faz parte da família de Deus, os primogênitos de Deus. Anjos. Meu Deus, aí tem figuras de Sara, tem figura aí de Sara e Agar. Uma representa o Monte Sinai, a outra representa o Monte Sião. Uma gera filho para perdição, que não geram fruto, outra gera um fruto. E fala que uma cidade, a Sara, ela é a Jerusalém do alto, que desce do alto, e a outra é a da terra. Meu Deus do céu, para quê? Para que você possa fazer parte de um reino inabalável. Você tem que conhecer o lugar que Deus te colocou mais elevado. Não tem mais medo, querido. Não tem mais condenação, não tem mais culpa, porque você mudou de lugar que você está. Nós vamos adorar a Deus aqui nessa manhã, porque eu faço parte de um reino inabalável. Oh Jesus, vamos adorar o Senhor.
retrato de Cristo foi feito nesse teu primeiro. Antes do nascer, fez justiça em si movir. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo fez suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu dever. Me fez amigo em seu dever. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo fez suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu dever. Aleluia. Da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo fez suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu dever. Me fez amigo em seu dever. Você sabe que o homem pode fazer muitas coisas. Ah, ele pode. Agora mesmo o homem foi pertinho da lua. Vocês viram a loucura? O homem faz muita coisa, mas tem uma coisa que nenhum homem conseguiu fazer. É por isso que o próprio Deus teve que vir à terra. Tem gente que fala: mensagem, perdão de pecados, não tem nada maior do que o perdão de pecados e a justificação pela fé. Não existe nada. A maturidade da vida cristã é quando nós descobrimos a justificação. Eu fui justificado. E justificação não é uma palavra bonita. Justificação é para fazer parte de um reino inabalável. Porque um reino inabalável, não importa o que vai acontecer aqui fora, se eu tenho, se eu não tenho, se eu passo ou se eu não passo, eu faço parte de um reino que é o terceiro céu, que é onde não é abalável, porque o que Deus vai abalar é os ares e a terra. Para aquilo que é abalável tem que ser removido, para aquilo que é eterno permaneça. Meu Deus, Deus está te dando peso de glória eterno na sua vida. Por isso que essa leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Não compara. Oh meu Deus, oh meu Deus. Paz, paz, Nós temos paz com paz, Deus. paz, alegria. Paz com O reino de Deus. Nós temos paz, Paz, justiça e alegria no Espírito. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E aquele fio que se rompeu na minha
partir diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada, e se não for lá dito, eu voltaria. Mas eu vou porque eu preciso preparar uma casa. Hoje a casa de Deus é eu e você, e o Espírito Santo está adornando e preparando essa casa para que o céu, a nova Jerusalém, possa descer do alto e fazer morada aqui junto. Meu Deus do céu, ai que loucura, Jesus, que romance é esse, meu Pai? Deus mudando a sua residência do céu à terra. Meu Deus, Pai, eu oro aqui, Pai, eu oro nessa manhã, Pai. Oh, profundeza da riqueza, Pai, de conhecer o amor de Deus que excede todo o meu entendimento, porque existe uma largura, existe uma altura, existe um comprimento, de conhecer esse amor que nos constrange, esse amor que nos salvou, esse amor que entregou sua vida, esse amor que diz: no amor não há medo, porque o perfeito amor destrói todo o medo. Nós não estamos no Monte Sinai, nós estamos no Monte Zion, nós estamos na Nova Jerusalém, nós estamos na cidade do alto. Oh meu Deus, meu Deus, Pai, eu quero declarar agora, Pai, sobre a igreja, todo medo, toda condenação, toda culpa, todo medo do futuro, todo medo da economia, todo medo da falta. Meu Deus, o reino que eu pertenço é inabalável, a economia é inabalável, e eu declaro os recursos, eu declaro a provisão desse reino sobre a sua vida. Eu declaro nessa manhã recursos ilimitados, porque o reino inabalável não existe limites. Eu declaro abundância, eu declaro nesse ano de 2026 é ano de multiplicação, e não vai vir da terra, vai vir do alto, porque esse é o reino a qual nós pertencemos. Eu declaro agora: seja curado, receba a provisão do reino, receba, seja livre de culpa, de condenação, de cadeias, seja liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre, livre da culpa, livre do medo, livre do amanhã. Por quê? Porque Deus não te deu espírito de temor para viver atemorizado. Deus te deu espírito de ousadia, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Paternidade: Abba, Pai, eu tenho uma fonte, eu tenho um provedor, eu tenho uma fonte, é o Abba. O meu Pai, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. Oh, não porque merecemos, porque Cristo conquistou e nós somos herdeiros. Oh, aleluia, aleluia. Meu Deus, que Deus te abençoe, meu querido. Caminhe na liberdade dos filhos. O reino inabalável é para quem é livre. Não tem mais condenação, não tem mais culpa, não tem mais miséria, não tem mais nada. O reino de Deus é um reino inabalável. Entregue tudo ao Senhor, confia ao Senhor, e tudo e o demais Ele fará. Eu declaro um domingo cheio da graça, do favor, da bondade de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família. Você vai avançar, você vai prosperar, porque o teu reino não é dessa terra, você não é desse mundo, o teu reino é eterno. Você veio do alto, você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Deus te abençoe.